Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou Quirino Neto, sou secretário-geral da Organização da Juventude Esperantista Brasileira, que é um departamento de juventude da Liga Brasileira de Esperanto. Atualmente, como membro da diretoria, também faço parte da representação do Movimento Jovem Brasileiro na Comissão Internacional de Juventude Esperantista e sou chefe da Comissão Internacional de Educação da Organização Mundial da Juventude Esperantista, que é um movimento internacional. O tema hoje, Esperanto, instrumento de resolução dos conflitos étnicos, é um tema muito pertinente para um evento como esse, Encontro da Nova Consciência, porque trata justamente de um instrumento de busca pela paz mundial. E quando a gente fala sobre Esperanto, para as pessoas que inicialmente não conhecem o movimento, não conhecem o idioma, elas fazem perguntas justamente como essas que o livro colocou aqui. Mas o Esperanto é um idioma oficial de algum país? Não, e também não queremos isso. Não é o nosso propósito que o Esperanto se torne um idioma próprio de um povo, porque a neutralidade é justamente isso que destaca o Esperanto de todos os outros idiomas que são falados atualmente. E outras perguntas que as pessoas fazem normalmente mas peraí, o Esperanto não é aquele idioma morto, aquele idioma que ninguém fala mais? Provavelmente algumas pessoas da plateia pensaram isso assim que ouviram falar do Esperanto no Encontro da Nova Consciência. Não é possível dizer que o Esperanto é um idioma que deu errado, porque o Esperanto ele nasceu em 1887 e comparado a um idioma, ele é um idioma ainda bebê, ele é um idioma novo. Para que vocês tenham noção, o português brasileiro data de 1500, que foi o período de colonização do Brasil pelos portugueses. E mesmo assim, hoje, muitas pessoas de outros países ainda desconhecem que nós falamos português, porque acham que por estarmos na América Latina falamos espanhol. Então não é possível dizer que em 100 e poucos anos um projeto de idioma tenha dado errado, porque é um projeto ainda em fase de teste. E também não é possível dizer que o Esperanto se propõe a ser o fim, a ser a solução para os conflitos étnicos, para os conflitos entre povos. Porque, na verdade, o Esperanto ele trata de um aspecto do imperialismo, que é o imperialismo linguístico. E por esse motivo ele se propõe a ser um instrumento, não uma solução. Ele é um instrumento que as pessoas utilizarão para atingir a chamada paz mundial, que é aquela coisa tão abstrata que ouvimos falar. Por favor. E como que funciona uma língua internacional? Existem outros projetos de idiomas internacionais que foram feitos antes e depois do Esperanto. Nós temos o Bulapik, nós temos o Ido, nós temos Interlingua. E qual que é o diferencial do Esperanto? Por que o Esperanto deu certo? O Esperanto ele saiu de um plano imaginário, que foi o plano da artificialização do idioma, como o livro colocou aqui. Ele é um idioma artificial, ele foi um idioma criado por Ludwig Leyser-Zamenhof na Polônia, numa cidade chamada Białystok. E é preciso que a gente entenda esse processo histórico de criação para a gente entender qual é o propósito de Zamenhof quando ele tenta criar um idioma internacional. Em Białystok falavam-se aproximadamente 4 línguas, ou até mais. A compreensão atual de pelo menos 4 línguas eram faladas naquela cidade. E os povos, eles não se entendiam muito bem, não havia uma unificação cultural entre aquelas pessoas que viviam ali. E por muitas questões de conflitos entre aqueles povos daquela cidade, Zamenhof entendeu que a criação de um idioma era necessário para que as pessoas se entendessem, pelo menos. E a partir disso, ele cria o Esperanto. E quais são as atuais propostas linguísticas que nós temos? Nós temos uma das propostas linguísticas de unificação linguística de todo mundo, que é a internacionalização de uma língua nacional. É hoje o que as pessoas falam em relação ao inglês. Mas é mais fácil falar inglês? É mais útil. Sendo sincero, é mais útil. Porque o mercado de trabalho hoje, ele exige que as pessoas tenham um certo conhecimento, um certo domínio da língua inglesa. Mas, sob o ponto de vista de conflito, de resolução de problemas linguísticos, o inglês é o idioma adequado? Não, porque ele passa por um processo de
de imposição cultural que ecoa em todas as partes do mundo. Então hoje nós somos obrigados a aprender o português, da mesma forma que há algum tempo nós éramos obrigados a aprender o francês. E antes do francês nós éramos obrigados a aprender o latim. E antes do latim o grego, e assim era. Então daqui a um tempo pode ser que também por motivos político-econômicos nós sejamos obrigados a aprender o mandarim. E o Esperanto ele vem com essa proposta de quebrar essas barreiras e de ser um instrumento neutro, não pertencente a nenhum povo, não pertencente a nenhuma cultura, mas ao mesmo tempo possuindo uma cultura internacional. A segunda proposta é a de adoção de uma língua em desuso, que é como algumas pessoas hoje costumam colocar em relação ao latim. Mas você vai falar sobre um idioma internacional, por que a gente não fala latim, já que é uma língua que não pertence a nenhum povo atualmente? Mas isso seria também desconsiderar todo o processo histórico, inclusive de domínio da Igreja Católica em todo o mundo e a utilização do latim para seus próprios fins. A terceira proposta é uma proposta muito interessante, sobre a qual eu estava pesquisando há pouco tempo. Eu sou estudante de Direito e pesquiso na área de Direito Constitucional, mais especificamente de Direitos Humanos, e trato de povos minoritários. E a terceira proposta que aparece é a proposta de simplificação de um idioma já existente, seja ele vivo ou não. Existe uma proposta de 1930 de C.K. Oldham, que é a proposta do inglês básico. Basicamente a língua inglesa, com todas as suas variações, mas ela se torna um pouco mais regular, um pouco mais padrão, para que se torne um idioma universal. Eu acho que poucas pessoas conhecem isso, então já se sabe que é um projeto que não foi muito adiante. E o quarto, por fim, é a utilização de uma língua artificial a partir da compreensão de que o Esperanto tem a vantagem de ser artificial e, por esse motivo, não pertencer a nenhum povo. Por favor. Antes de falar sobre o movimento esperantista no Brasil, eu queria falar sobre um pouco isso que o livro falou aqui, que é da unificação entre os povos. Ele tem vários correspondentes em vários cantos do mundo, e eu acho que isso é uma coisa muito comum a todos nós que estamos dentro do movimento, seja pessoas que já estão há muito tempo ou não, mas é muito natural que o Esperanto proporcione para a gente uma mesa, por exemplo, com russos, poloneses, alemães, brasileiros, chineses, etc. Mas, para além do movimento esperantista, antes de iniciar como que ele se dá no Brasil, para além disso, o Esperanto propõe também uma unificação interna entre o povo que possuem a mesma cultura, teoricamente. Nós que somos brasileiros, também passamos por um processo de autocompreensão a partir do momento em que o encontro nordestino tem a representação de todos os estados, de membros de diretoria nacional ou estadual, e que eles acabam vivenciando internamente o que Zamenhof chama de Grande Familia, que é a grande família. E o movimento esperantista no Brasil, ele sofre a influência do primeiro Congresso Universal do Esperanto, que aconteceu na França, em 1905, e no ano seguinte, em 1906, ele vem para o Brasil através dessa figura aí, que se chama João Keating. E João Keating, ele fundou o Sudastelaro, que foi o primeiro clube de Esperanto do Brasil, em 1906, na cidade de Campinas, em São Paulo. Coincidentemente, ou não, o Sudastelaro, o clube Sudastelaro, ficava numa rua chamada Doutor Quirino, que é o meu nome. E no ano seguinte, a fundação do Sudastelaro, o pessoal achei interessante. No ano seguinte, a fundação do Sudastelaro, nasceu a Liga Brasileira de Esperanto, mas ainda de forma não oficial. Ela só veio se oficializar no ano de 1921. E, posteriormente, a Liga Brasileira de Esperanto, em um dos encontros em Minas Gerais, uma iniciativa de membros da Liga, fundou a Organização da Juventude Esperantista Brasileira em 1967, que é a organização que eu represento atualmente, em cuja diretoria eu trabalho. Em 1954, a Unesco teve uma conferência geral em Montevidéu e se propôs a acompanhar o Esperanto e a sua própria evolução. O diretor-geral
da Unesco se propôs a tomar essa atividade para analisar se o Esperanto era realmente uma alternativa viável, uma alternativa possível para a unificação dos povos. E posteriormente, em 1985, mas mais oficialmente em 1987, na Bulgária, na cidade de Sófia, a Unesco reconheceu o valor do Esperanto e recomendou aos Estados-membros o aprendizado do idioma nas escolas e nas universidades. Por favor. Ainda falando sobre esse processo, pegando um pouco do gancho da última palestra, que é interessantíssima, inclusive parabéns aos palestrantes.